Bom, hoje nós vamos falar da metodologia 5W2H e o ciclo PDCA. Os integrantes do grupo: Joe, Caio, Rian, Nathan, Kaique e Lucas. Bom, nesse trabalho a gente vai falar sobre o conceito e aplicação de dois planos de ação e como os mesmos se interligam entre si. Bom, a gente vai falar da metodologia 5W2H e o ciclo PDCA, e a gente vai fazer um estudo de casos sobre os dois. Bom, vamos começar pela metodologia 5W2H. Essa metodologia consiste basicamente em 7 perguntas que vêm da língua inglesa, e essas 7 perguntas são usadas para auxiliar no planejamento de projetos ou na execução de determinadas atividades. Basicamente, essas 7 perguntas significam, começando pelo 5W: What, Why, When, Who e Where, enquanto os 2W significam How e How much. Então é basicamente o que, onde, porquê, quando, quem, como e quanto. Bom, mas por que utilizar essa metodologia? Bom, você pode usar essa metodologia para garantir que todo mundo da equipe que esteja dentro do processo possa compreender melhor os objetivos e as etapas do processo. Também pode ser utilizado para fazer, por exemplo, programas de treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, ou seja, o que? O projeto em si. Por que? Os objetivos finais do projeto. Quem? Todos os envolvidos no plano. Onde? O local onde o plano vai se desenvolver. Quando? Um cronograma simples ou data de início e fim. Como? Tudo que deve ser feito para alcançar o objetivo. E quanto? Uma previsão de orçamento do projeto. Bom, por exemplo, pode ser usado na contratação de um gerente de marketing. Ou seja, vai fazer a pergunta: o que? A contratação de um profissional. Por quê? Para gerenciar a área de marketing. Onde? Na matriz. Bom, também pode ser utilizado na criação de um novo website. Por quê? Para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Onde? Online. Quando? Vai variar, mas de acordo com o exemplo, é de 1/1 de 2015 a 15/1 de 2015. Por quem? Aí vai ter a pessoa que vai gerenciar, de acordo com o exemplo, Pedro Campos. Quanto à contratação da agência especializada. Bom, agora sobre o ciclo PDCA. Bom, o ciclo PDCA, ele também vem de siglas do inglês, que vão significar planejar, executar, checar e agir. E ela surge mais ou menos na década de 20, e desde lá até hoje ela é usada para análise e solução de problemas, usando também do aumento de conhecimento do indivíduo sobre certa situação para conseguir resolver problemas. E esse ciclo ele segue uma sequência lógica que vocês vão ver, que torna a tomada de decisão mais assertiva e com menos probabilidade de errar. Bom, ele surge para auxiliar primeiro na identificação e depois na resolução de problemas, ou seja, através das siglas, ele vai começar pelo executar, executando as ações que você já tinha pensado no seu plano de ação. Depois você vai controlar essas ações, ou seja, você vai pegar os resultados obtidos nas ações que você executou e fazer uma avaliação do plano. Depois agir. Caso você tenha conseguido resolver o problema e as metas que você traçou tenham sido alcançadas, aí você vai ter que agir, que é padronizar as ações que você tinha feito nesse plano. Mas caso não tenha, vai ter que fazer mais reavaliações e a correção dos erros feitos, e assim um novo ciclo PDCA. Estudo de caso. Basicamente a gente pegou um exemplo que tinha acontecido em uma loja em que o pai de um dos integrantes do grupo trabalhava. Basicamente eles estavam tendo problemas com um rato. Esse um rato aparecia lá de noite, e além de ser incômodo por ter um rato lá, esse rato roía os materiais que tinham sido no outro dia. Então a gente utilizou as ferramentas 5W2H, H e o PDCA para resolver o problema. Bom, primeiro a gente começou com a metodologia 5W2H, ou seja, a gente fez as 7 perguntas. Aí, por exemplo, o que a gente queria resolver o problema de ratos? Por quê? Porque o rato não é devidamente apropriado para o local de trabalho, porque eles estavam com menos materiais. Onde? No mercado do lado da loja que a gente ia comprar alguma coisa para resolver o problema. Quando? Hoje, o mais rápido possível. E por quem? Pelo dono da loja, no caso. E quanto isso ia custar? Inicialmente R$ 10 para cada ratoeira, que ia ser o que a gente ia comprar no mercado ao lado. Bom, e no ciclo PDCA, no estudo de casa, basicamente veio começando pelo planejamento, que ia ser comprar uma ratoeira e colocar na loja de noite antes da loja fechar. Aí depois a execução foi comprar a ratoeira e colocar na loja igual tinha sido planejado, e depois veio a verificação. Ou seja, tudo tinha acontecido certo no começo, porém eles colocaram a ratoeira e não avisaram os funcionários. Ou seja, um funcionário que não havia percebido que a ratoeira estava ali, pisou na ratoeira. Ou seja, teve que trocar a ratoeira, que gerou um custo a mais, que é o dobro do custo previsto, e teve um incômodo com o funcionário. Aí depois eles colocaram a segunda ratoeira e fecharam a loja, dessa vez avisando todos os funcionários. E depois veio a ação, que a ratoeira funcionou corretamente, pegou o rato. Porém, tivemos o problema que, no caso, foi
que teve que usar o dobro do orçamento previsto por causa de uma falha que não foi ter avisado os funcionários. Ou seja, na próxima ocasião tem que lembrar de avisar os funcionários. Bom, a conclusão que a gente tira desse trabalho é que esses planos de ação, eles ajudam bastante no planejamento e execução de tarefas, tanto em coisas de empresa ou em coisas cotidianas. Pode ser, por exemplo, em coisas mais difíceis de se resolver, que realmente recorre de um planejamento muito bem feito, e coisas mais simples, como, por exemplo, resolver o problema de um rato, que no caso ali foi simples. E ambas essas coisas podem ajudar bastante nisso e são basicamente planos fáceis de fazer, com instruções bem didáticas, com o que você tem que fazer bem claro, que né, é só traçar o plano, as 7 perguntas, depois fazer o planejamento e executar, isso no caso usando as duas ao mesmo tempo. E é bem fácil de fazer esses dois planos, mas são duas coisas que fazem bastante diferença.